eu sou a Paty. Eu sou o Guto. A gente vai falar hoje sobre ir para Nova York de ônibus, daqui de Toronto. Mais ou menos como é, custo, como é a imigração. Algumas informações que a gente procurou, mas a gente não encontrou muita coisa. A gente encontrou uns blogs um pouco mais antigos e foi o que a gente foi seguindo mais ou menos. Então a gente vai falar um pouco do valor, né, Do do custo da passagem. curta passagem. A gente primeiramente pensou em ir de trem. Só que a gente viu que de trem tava levando 13 horas, era ainda mais longe, né? Era mais tempo do que o ônibus e tava saindo o dobro do valor de trem e de volta, tava na faixa de $300 por pessoa. A viagem deve ser muito mais legal de trem do que de ônibus, com certeza. A gente ainda quer fazer de trem para ver como que é, mas aí a gente escolheu de ônibus pela praticidade. A gente pensou em ir de avião também. Avião às vezes sai mais barato até que de ônibus, é bom pesquisar antes de decidir. Só que aí a gente não gosta muito porque é chato, tem que ir pro aeroporto antes, fica esperando, tem aquela chatice toda de aeroporto. Então a gente preferiu Além ir dos de horários, né? ônibus, Os horários são um pouco limitados de avião. limitados. O ônibus tem até que bastante opção de horário e você consegue vir no horário. A gente colocou para chegar cedinho no sábado e voltar à noite no domingo, na segunda. Então a melhor opção pra gente acabava sendo o ônibus mesmo, além da localização. O avião você tem que ir até o aeroporto e é um pouco mais distante. O ônibus não, ele sai do centro aqui da Dundas, né, aqui de Toronto, e para no centrão também lá de Nova York, né, fica bem na ilha. Então a gente achou que valia mais a pena. Os custos dos ônibus, a gente viu duas opções de ônibus. A Greyhound e a Megabus. A gente sabe que tem mais umas duas, que eu não lembro o nome agora, mas essas duas que eu falei são as mais famosas. A Megabus ela é conhecida por fazer preços bem em conta. Ela é como se fosse a companhia mais econômica daqui. Então a Greyhound é um pouquinho mais chique, o ônibus dizem que é um pouco melhor, tal, mas é mais caro. A gente entrou no site das duas, viu o preço. O preço tava em O volta Megabus de estava mais caro online, o Megabus estava saindo por $150 e de volta, enquanto a outra companhia estava saindo por Tava saindo uns 140 de volta. Tava um pouco mais em conta, mas eles pediam um cartão de crédito. E a gente aqui não fez cartão de crédito ainda. Então a gente foi até a estação de ônibus para comprar. E na hora de comprar o Megabus tava o mesmo $150. E a outra companhia tava saindo por $200 e de volta. Eles falaram que online é mais barato. Então a gente acabou comprando o Megabus mesmo, como a gente não conhecia. A gente fez o teste. E lá vamos nós, né? Eu cheguei por volta de uns 30, 40 minutos antes. Eu questionei sobre o peso da mala e a informação do rapaz do Megabus falou: Você vai de Megabus mesmo? Eu falei: Sim. Ele falou: Então não tem que pesar. Se o rapaz segurar e conseguir colocar no Ele ônibus, até pediu para eu tá levantar. tranquilo. Ele até falou: Levanta. Conseguiu levantar? Tá tranquilo. Eu tava um pouco receosa porque eu tinha ouvido que era na faixa de 13 quilos. Então a gente foi, eu tava com uma mala de mão, devia ter uns 13 quilos, porque eu ia encontrar minha irmã em Nova York, então eu tinha levado um pouco de Muamba. coisa, de presente. Mas passou até aí tranquilo. Só que uma coisa que eu não contava, ele para. Eu peguei na sexta-feira à noite pra ir dormindo no ônibus, né? 12 horas de ônibus. E eu falei: 12 horas de ônibus à noite, você vai dormindo, não tem problema nenhum, né? Para só na imigração e tranquilo. Só que não, foram 12 horas que a cada uma hora, às vezes até menos, ele parava ou pra pegar alguém, ou parava para as pessoas comerem alguma coisa, ou parava pra trocar o motorista. Então foi bem chato, eu não consegui dormir mais de uma hora direto, assim. Foi bem ruim nesse ponto, que eu tinha dúvida, né? Eu achei que talvez fosse até ônibus leito, que você pudesse deitar um pouco e tranquilo. Não, ele também não deita quase nada, ele é bem apertadinho, não é muito bom, assim, se você vai querendo dormir. A minha experiência nesse sentido foi ruim. A imigração daqui para os Estados Unidos, né, que a gente para a imigração em Buffalo, foi muito tranquila. O pessoal foi bem simpático, eu não tive grandes problemas nesse sentido. Eu tive um problema com o meu passaporte só, que eles trocaram ali, mas sem. Sempre verifique se o passaporte é Isso, seu. sempre verifica se entregaram seu passaporte, porque eu entrei no ônibus tranquilo e quando eu fui ver depois tinham colocado o carimbo ali com o nome de outra pessoa, mas eles resolveram na hora. Sorte que eu vi, se eu não tivesse visto, teria dado um problema muito grande, que eu teria entrado com a permissão contra o nome.
Mas eles foram simpáticos, ele faz algumas perguntas para onde você vai, se você tem o endereço de onde você vai. Eu mostrei ali o hotel que eu ia ficar, pergunta o que você vai fazer e pergunta se você está levando alguma coisa de estranho. Eu falei que não, ele passou minha mala no raio-x, falou boa viagem. E eu tive que pagar $6 de taxa de entrada por estar entrando por terra, né? Então eu paguei $6 americanos na entrada. E aí ele para na 8ª Avenida, ele para numa localização bem boa, assim. Tranquilo, viajei, né? Passei por lá, tal, e fui embora na segunda-feira à noite. Prestar atenção que o local que o ônibus vem, que a gente pega o ônibus, não é o mesmo local que ele te deixa. Então, vê direitinho na passagem aonde que vai ser. Cheguei mesma tranquilidade, colocaram as coisas no ônibus, peguei o ônibus, a mesma chatice dele parar a cada meia hora, 1 hora, ou para alguém comer, ou para o motorista sair, ou para subirem e descerem, para irem para o aeroporto e tudo mais. E a imigração para volta eu achei que foi um pouquinho mais complicada do que a imigração americana, mas também sem grandes perguntas, perguntando o que eu tava fazendo aqui, quanto tempo eu tava aqui, quanto tempo eu ia ficar. Liberaram. E a volta também é na Dandas, né? Você volta pro mesmo lugar, só que é fora da estação. Então, quando eu voltei de madrugada na segunda-feira, eu tava um pouquinho perdida. Mas, assim, vale a pena ir de ônibus? Depende. O custo é baixo. Então, assim, olhando pelo ponto do custo, vale. Olhando pelo conforto, não. A não ser que você vá, talvez. Não sei. Eu não sei. Eu tenho pavor de avião, então pra mim o ônibus vai ser sempre a melhor opção, mesmo que eu fique 10 horas a mais do que se eu fosse pegar o avião. Eu iria de novo de ônibus? Iria. Eu tentaria outra companhia. E mais pra frente tentaria o trem. O trem eu imagino que seja mais confortável. Então, E mais legal. se eu for de trem, eu conto pra vocês depois. Então é isso, a gente só queria contar um pouco da nossa experiência, dizer como foi andar de ônibus, a imigração, essas coisas que as pessoas questionam bastante. E se tiverem alguma dúvida, manda pra gente que a gente responde pra vocês, tá bom? Obrigada, uma boa semana. Obrigado, até mais. Tchau!